Olá, olá, boa noite, olá, bom dia. Boa noite porque é a hora que eu estou gravando. Bom dia que é a hora que vocês estão aí reunidos com a Lili. Mó bem. Escolha o amor e a amorosidade. Escolha o início, meio e início. Escolha a conversa, escolha o brinde, escolha gente e suas gentidades. Acolha o pai e a mãe de 10 filhos, acolha a irmã de 9 irmãos, acolha a celebração resistente, acolha o convite, acolho e retribuo, abraço longo, eternamente quilombola. Licença. Licença, Senhor da cruza e da encruzilhada. Licença, Senhor das palavras. Licença quem vem de longe, licença quem acabou de chegar. Licença quem acabou de sentar. Um copo d'água, um pouco de comida, um tanto de música. Vamos rodar. Vamos conversar. Salve Ori, da Liliana. Reverência a todos e todas que passaram antes, que arquitetaram beleza, que ergueram casas, castelos e pontes, que sustentaram e fizeram chegar a palavra, o guardado, o oculto, o revelado devagarinho, as trilhas, as tranças, o culto cuidadoso do tempo, a coragem, a resistência, a resistência, a resistência, a reexistência, a alegria e o axé. Salve gira, salve roda, salve o povo preto daqui, salve o povo preto de lá. Salve o povo preto que ficou no caminho e não deixou de lutar. Salve a ciência preta, salve as invenções pretas, salve o português. Eu sempre começo a ler o material, sempre. Seja uma dissertação, seja uma tese, eu sempre começo pelos agradecimentos. Porque eu acho que no agradecimento eu vou entrar em contato com a pessoa de uma outra forma, né? Que não é da parte organizada de uma escrita acadêmica. E os agradecimentos da Lili são explosão, né? Então acho que por isso que eu resolvi começar essa conversa pela poesia, né? E aí eu vou dar uma pausa agora, porque eu quero agradecer o convite da Lili por estar aqui, né? Ainda que dessa forma. Quero agradecer o convite da Paula e celebrar. Acho que é um momento de celebração, né? Acho que a Lili falou assim, não é uma defesa, não montei a banca para uma defesa. E esse negócio ficou reverberando em mim, né? Assim, não é uma defesa, é uma conversa. E eu entendi que assim, não é uma defesa no sentido que não vou me colocar numa posição de luta, né? E isso para mim foi muito importante. É claro que vocês estão percebendo, né? Eu estou no aeroporto e esses sons estão me atravessando. Mas vamos lá, eu não quero parar. Acho que a primeira coisa, assim, depois do agradecimento, é parabenizar, né? Parabenizar a Lili pela intensa coragem, né? Quando eu falei assim, estou fazendo uma coisa um pouco diferente, né? Que eu nunca vivi preparar uma fala antes de uma apresentação. Isso para mim é muito estranho, né? Mas eu me comprometi a mandar um vídeo, né, para Paula. Mas quero que saiba isso. Para mim está muito estranho porque eu leio o material, de uma certa forma eu me preparo, né?
mas tem uma produção que é do momento, né, que é a produção do encontro, o momento em que a pessoa apresenta o material e eu recebo aquele ali na hora. Por mais que eu escreva algumas coisas, eu sempre deixo um espaço para a produção do momento, do que vai vir quando a pessoa apresentar. Isso eu não vou ter. E como eu não vou ter, eu estou com um pouco de dificuldade, tá? Mas vamos lá, eu vou continuar tentando. E eu estou tentando também me controlar para não parar a gravação e voltar a fazer de novo. Eu quero fazer de uma vez só. E vamos lá. Algumas afetações me acompanharam, Lili, quando eu fui lendo seu material. Assim, ó, eu escrevi a poesia que eu li a partir do contato com os seus agradecimentos, né? E aí, o que me chamou a atenção foi que algumas coisas depois elas foram se encaixando, né, com o que eu fui lendo na sequência. Como, por exemplo, assim, de cara, a primeira música que me veio na cabeça foi Povoada, né, da Suede. E aí você apresenta no seu material. Um outro momento, assim que eu comecei a ler, tem um samba que está me acompanhando faz algum tempo, que é o samba da Beija-Flor, que é de 2018, quando a Beija-Flor foi campeã. O enredo foi: monstro é aquele que não sabe amar, os filhos abandonados da pátria que os pariu. E aí, naquele ano, a Beija-Flor homenageou, acho que era o centenário da escrita do Frankenstein, né? Da Mary Shelley e tal. E aí, eu vou ler um pedaço, né, que é do samba, que é: ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou amor, vem aprender com a Beija-Flor. E aí eles entram, né? Sou eu, espelho da lendária criatura, um monstro carente de amor e de ternura, o alvo na mira do desprezo e da segregação, do pai que renegou a criação, refém da intolerância dessa gente. Aí eles seguem, né? E aí tem um pedaço que é: mas o samba faz essa dor dentro do peito ir embora, feito um arrastão de alegria e emoção, o pranto rola. Meu canto é resistência no ecoar de um tambor. Vem ver brilhar mais um menino que você abandonou. E por quê, né? Por que esse samba que me acompanha, por que ele veio para essa conversa com você? Porque eu acho que tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Para mim faz quase uma tríade sambal. Foi tanto isso, porque assim, nesse ano que a Beija-Flor foi campeã com esse samba, e eu fui contra, porque eu estava torcendo para Paraíso do Tuiuti. Na Paraíso do Tuiuti, nesse mesmo ano, foi meu Deus, se eu chorar não leve a mão, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. A Paraíso do Tuiuti foi segundo lugar, né, com esse samba, e foi em 2018. E em 2019, por isso estou falando uma tríade, a Mangueira vem com samba, né, com o enredo História para Ninar Gente Grande, que é: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Para mim, esses sambas, eles dialogam diretamente com o que você está falando. E foi muito bom tanto revisitar
os sambas, quanto ir lendo você vagarosamente, né? Então, assim, a primeira coisa, parabéns. Parabéns pela escrita que você teve, parabéns pela potência, porque eu fiquei pensando assim, gente, é uma escritora. Eu acho que esse seu material, eu acho que é uma celebração de você com você. Acho que é a primeira coisa. Primeira coisa. E acho que nós, pessoas negras, a gente tem que aprender a celebrar mais, né? A gente celebra pouco das nossas conquistas. Então, primeira coisa, assim, parabéns. Porque eu acho que você está... Talvez você saiba, né? Eu acho que você está inaugurando uma forma de escrita que eu acho que faz muito sentido, né? Eu vou dar uns saltos, uns cortes, que eu já estou olhando aqui, já são 11 minutos de fala, e eu pensei, me programei para uma fala de 20 minutos. Acho que mais do que isso, um vídeo é absurdo, né? Eu vou tentar alguns cortes e tal, e vamos ver o que vai dar. Acho que de pronto, assim, tem uma coisa que eu queria ver, eu senti falta na palavra-chave da saúde da população negra. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Eu acho que deveria entrar como palavra-chave. Aquela poesia da abertura, é sua e da Verônica, fiquei na dúvida se era para ficar na dúvida, que fica aí você, leitora, né, com essa situação, mas fiquei na dúvida e queria saber, é para ficar guardado ou é possível saber? É uma poesia que está construída em dupla, né? Tem uma parte sua, tem uma parte dela. Como é que está isso? Tá. Então, se fosse possível, né? Tem uma coisa que acho que é muito legal, né? Que é quando você fala, né, sobre a questão da cura, né? Do quanto que a escrita e esse material também é cura para você. E eu lembro, não sei se você chegou a pegar o Alexandre Costa, ele acompanhou a linha durante um tempo, né? Ele é da filosofia e tal, de formação historiador, mas é um filósofo. Mas ele falava assim, não adianta, porque acaba que quando a gente escreve, a gente sempre está escrevendo, né? Dialogando com as nossas questões. E aí, quando você foi falando de cura, me lembrou muito isso, né? E aí tem uns pedaços que eu queria ver, por exemplo, quando no prólogo você escreve assim, por um mundo onde todos caibam e sigam no bem viver. Essa parte do bem viver, fiquei provocada com isso, né? E aí eu fiquei assim, será que a gente pode pensar sobre isso? Porque quando aparece o bem viver, de cara, de pronto, eu vou pensar no mal viver, né? E aí eu fiquei provocada, se não é um viver e a sua inteireza, né? Porque um viver na sua inteireza não tem julgamento, sem determinação, ou quase que um direito intensivo e singular de viver, né? E aí eu queria um pouco dessa conversa em relação a isso no prólogo. Aí quando você entra na introdução e fala, sou do Vale do Jequitinhonha, eu falei, caraca, mulher! Eu falei assim, bem, Lili, se eu já gostava de você antes, agora você já foi para outro patamar. Porque eu nunca fui no Vale do Jequitinhonha, mas eu adoro. Porque eu fui apresentada a Paulinho Pedra Azul e Rubinho do Vale, né? 2 músicos do Vale do Jequitinhonha. E aí o Paulinho Pedra Azul, né, com um recado para um amigo solitário: quando chegar na sua casa e encontrar solidão, lembre de mim, que também vivo só.
E aí quando encontrares a paz, mande uma carta para mim. Quero saber como fazer para ser feliz tanto assim. É, quando eu li isso da sua parte, né, do Vale do Jequitinhonha, ai, foi uma alegria, porque tanto o Paulinho Pedra Azul quanto o Rubinho do Vale, para mim, eles se convidam para dentro, né? É uma conversa dentro, uma conversa vagarinho, né? Então, isso. Vamos lá, vou tentar. Tem uma parte na introdução, quando você fala de chinelos e traumas, né? Aí eu queria, momento pausa, vamos falar sobre isso, vamos conversar. Porque ainda que eu vou ler, né? Ainda que você não queira, ainda que não seja objetivo, eu considero importante cuidar dessas palavras, né? Porque você vira e fala assim, que você teve, né, essa situação da sua mãe, do seu pai, do uso do chinelo e tal, não sei o que, e você, mas olha, mas sobrevivi a isso, eu não tive trauma. Peraí, vamos colocar isso em suspensão, vamos conversar um pouquinho? Por quê? Assim, eu escrevi assim, porque ao falar que não gerou trauma e considerando uma escrita contracolonial, eu penso cuidar para que ao mirar um alvo, você não abra um flanco para outro, né? Seja para violência à criança, seja violência à mulher. E hoje ainda a violência à pessoa negra, né? Onde o racismo recreativo ainda está presente. E aí é forte, é forte. Mas acho que a gente precisa ver, né? Por quê? Porque hoje, se de repente uma pessoa com muita facilidade pode considerar mimimi algumas questões de violência. Eu entendi o que você falou, mas eu estou fazendo um convite para... Vamos ver, assim, é possível nesse pedacinho, porque repara que você pode falar assim, pô, Marida, mas não é nada demais, mas é no detalhe, né? É no detalhe. Acho que se fosse possível rever essa parte, eu faria um convite. Vocês podem manter sem problema nenhum, né? E aí tem uma questão que é quando eu comecei a ler, e aí tem umas partes que você fala assim, olha, eu não vou fazer correção, né? Já as pessoas brancas, as branquitudes já fizeram muita correção de mim. Falei, eita ferro, e agora? Mas eu acho que assim, algumas questões, eu acho que elas podem ser mantidas numa escrita resistência, mas eu faria um convite a você de um certo cuidado com o material que é tão potente, né? Acho que em algumas situações manter a posição e a postura de resistência, acho que vale. Em outras, acho que você podia abrir um pouquinho. Já vi aqui estão 19 minutos, eu vou tentar correr então. Deixa eu ver. Em relação à palavra poetisa, Lili, você é poeta. Eu lembro da Pilar Del Rio naquele filme José e Pilar, que a Pilar vira e fala, está sendo entrevistada, né? Ela vira e fala assim, o rapaz fala assim, você é presidente da Fundação Saramago. Ela olha para ele e fala assim, presidente não, presidenta. Não existia o nome porque não existia a função. Agora existe a função, então agora existe o nome. Eu acho que aí, mais uma vez, assim, eu não me apresento como poetisa, mas essa sou eu, me apresento como poeta, porque poeta para mim já é palavra fêmea, não é? E aí, porque assim, como é que a gente vai fazendo e resistindo
a essa tentativa de falar ou de nos anunciar de uma outra forma. Acho que é assim, um convite, né, para as questões em relação às palavras. Assim como faria um convite para a questão do uso do masculino. Acho, Lili, que a gente precisa, né? Tem gente que fala assim, quando a gente coloca masculino barra, né, palavra masculina barra palavra feminina, você está poluindo o texto. Para mim, não. Se tiver que poluir, que seja poluído, né? Mas eu quero me sentir representada. E hoje eu já não me sinto mais representada quando o texto é masculino, né? E eu quero que os autores saibam disso. Então, nesse caso, faço um convite. E aí eu vou dar uns saltos, né? O que eu escrevi eu posso mandar para você e para a Paula, porque tem muita coisa, né, Lili? Eu estou aqui olhando, eu já falei 21 minutos e não cheguei nem na metade do que eu queria falar. Os casos são maravilhosos, E como é que você vai apresentando, né, na questão, por exemplo, do acidente, quando você sofre o acidente e você, na sequência, logo na segunda-feira, você vai trabalhar. E eu falei assim, mas como assim? E aquele negócio foi me dando um sentimento quase de uma angústia. E assim, mas como assim ela vai trabalhar já? E a licença, não está de licença? Como é que é isso? Então, naquela hora ali que você está expressando isso, é a sobrecarga do trabalho do profissional da saúde. Para mim, isso ficou explícito naquela situação. E como é que a gente fala tão pouco, né? Então, a gente cuida, mas a gente não é cuidado. Para mim, essa parte ficou forte. E aí, eu até escrevi assim, após o acidente, o que pensei foi, onde ela será cuidada? Quem cuidará? Meu pânico foi na ausência, não da Leiliana, mas da Ana, que ainda nem conheço, mas me atrevo a sentir. Ana, somos todas nós, Ana é multidão. Eu achei que a questão da Ana, quando você traz a Ana, gente, que inteligência é essa? Vamos lá, Lili, nem sei se mais eu vou mandar esse vídeo para vocês, estou na dúvida. Um monte de coisa que eu gostei da escolha burra, do Ju que come quieto, né? Quando a Juscelino Kubitschek, falei, caraca, muito legal esse negócio. Me emocionei muito, pensei, eu não quero dizer adeus a ela, pois isso significaria para sempre, quando se fala da sua avó. E me emociona até agora, né? Ao falar. Porque é muito bonita essa construção, que não é só mental, né? É uma construção de alma. E aí tem um tanto de coisa que você vai relatando, que você vai trazendo, a falta de respeito, a falta de cuidado, a questão do bullying, como é que no espaço onde se prepara a formação de uma enfermeira, a pessoa é tão descuidada, né? Como é que faz isso? Como é que alguém pode fazer isso? Né? Como é que alguém pode ocupar o lugar de formador ou formadora e ser tão descuidada? Para mim isso é do lugar do absurdo, né? E aí eu vou dar um salto, tem um tanto de coisa aqui, mas em relação aos casos, que eu estou chamando de casos, não é disso que você chama, o Pedro. Para mim, Lili, eu faria uma proposta para vocês. Eu acho que, assim, se não for causar impacto, eu tiraria o caso do Pedro do material e publicaria o Pedro em um artigo à parte. Por quê? Porque se você deixar o caso do Pedro na sua tese, você não vai conseguir publicar o artigo, porque geralmente vão falar que é autoplágio e tal. E o caso do Pedro, né, a construção, a vivência, a memória que você construiu dessa relação com Pedro, ela precisa ganhar visibilidade, né? Porque como assim, como construir, porque eu acho que é de tamanha delicadeza, intensidades, é uma gama de palavras, o que é construir cuidado para uma pessoa surda, cega, com problemas intelectuais e ainda com uma síndrome.
ali você vai trazendo várias ferramentas, é uma lindeza, é uma lindeza. Então, assim, minha proposta é de que ele saia, de que o Pedro saia da tese, mas para ganhar um espaço, né? Se para vocês, assim, não tem nenhum problema colocar aqui, de repente colocar em outro lugar, tudo bem, mas eu faria essa proposta. Acho que o seu material é um livro, com algumas organizações é um livro, e assim, ele cabe total, né, para o que uma tese se propõe, tem um problema, está explícito, tem uma metodologia, e essa metodologia não é qualquer metodologia, é uma metodologia muito sofisticada, né? Então, parabéns por isso. E aí, deixa eu só descer mais um pouquinho. Acho que assim, sim, tem aqui, ó, precisa cuidar em relação ao EPUB. Você foi anunciado num dado momento, agora eu não lembro, que você passou no concurso e aí depois, na página 62, tem algumas críticas que eu acho que são totalmente pertinentes, elas são contundentes, mas elas revelam, se eu já sei que você é do YouTube, eu vou fazer essa amarra. Acho que nesse caso é melhor ter um cuidado com você, porque alguém pode, em algum momento, pegar esse material e voltar contra você. Eu acho que isso a gente nunca sabe o que as pessoas são capazes, e acho que seria melhor você cuidar, né, dessa parte. Deixa eu ver mais o que. Eu não sei, socorro. Achei muito forte a questão do Fernando, da tia dele. Tem uma infinidade de construção que você vai fazendo. Eu achei de uma profundidade, de uma inteligência, a maneira com que você conversou com a Conceição Evaristo. Falei, caraca, por quê? Porque não é óbvio. E como é que você vai fazendo essas amarras, como é que você vai construindo? É lindo, é lindo, é lindo. E, assim, me impactou muito. Eu quero muito esse material. Eu quero todas essas pessoas relembradas em memória com você, que eu estou chamando de caso, porque eu pensei, por exemplo, em apresentar o Pedro para dentro, por exemplo, que eu acompanho a graduação de medicina, né? O que é um graduando de medicina entrar em contato com um texto como o do Pedro, né? Acho que é isso. Tem várias questões, vários pontos. Tem um monte de coisa, mas acho que eu quero mesmo agradecer e parabenizar. Agradecer a você, mais uma vez, e a Paula, e parabenizar pela belezura. E como eu não tenho uma pergunta formulada, talvez eu adoraria, assim, em algum momento, sentar com você e conversar. Eu achei incrível, assim, quais os impactos da colonização no cuidado da saúde mental, né? Caraca! E a maneira com que você traz o Fanon, na verdade é a maneira com que você traz todas as leituras que você fez, que você foi construindo, e foi... é lindo, é que eu acabei de olhar que são 29 minutos, é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu só tenho... acho que é isso, agradecimento e parabenizar a você, a Paula, ao EICOS por permitir essa construção, e
Ah, ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender com a Lili agora. Beijo, beijo pra vocês, parabéns.